Existe um padrão com o Vini Júnior, que começa a se repetir. E quem conhece a história dele, sabe onde isso costuma terminar. Nessa Copa, ele fez algo que só os maiores nomes que já vestiram a amarelinha conseguiram: balançar a rede em todos os jogos da fase de grupos. Romário fez isso, Ronaldo Fenômeno fez isso. Agora, o Vini entrou nessa lista. E para entender o peso disso, vale voltar um pouco no tempo. Em 2022, o Real Madrid vivia uma Champions League no fio da navalha. Quase caiu 3 vezes antes mesmo da semifinal. Foi o Vini, junto com Benzema, quem puxou o time do buraco e levou a taça para casa. 2 anos depois, ele repetiu o feito. Só que dessa vez, sem depender de ninguém ao lado. Carregou o clube nas costas, foi eleito o jogador mais importante da competição e levantou o troféu de novo. Foi aí que o mundo parou de questionar. Ele é, sim, o melhor do planeta. O paradoxo é que, mesmo com tudo isso, ele nunca conseguiu traduzir esse nível para a seleção. Até agora. Porque o que ele está fazendo nessa Copa não é só gol e assistência. É história. É entrar num clube exclusivo que ninguém abria as portas há 24 anos. Desde uma época em que o próprio Vini ainda engatinhava. E o mais impressionante, parece que para ele, isso é só o começo. A expulsão do Embolo foi justa, e eu vou te provar o porquê. Aos 24 minutos do segundo tempo, Embolo dividiu a bola com Paredes. O árbitro marcou falta a favor da Suíça e deu amarelo ao argentino. Só que o VAR chamou revisão. E as imagens mostraram. Não houve contato nenhum. Embolo se jogou. O árbitro reverteu tudo. Tirou o amarelo do Paredes e deu pro próprio Embolo. Como ele já tinha cartão, foi expulso na hora. Isso é uma regra nova da IFAB para esse Mundial. Chama-se erro de identidade. E existe justamente para punir quem simula. Então, não foi o VAR que prejudicou a Suíça. Foi o Embolo que se prejudicou sozinho. Concorda ou não? Comenta aí embaixo. O árbitro que vai decidir Argentina versus Suíça hoje já foi acusado de ignorar um pênalti na semifinal da Champions League. João Pinheiro, português, 38 anos. Na semifinal, Bayern versus PSG, teve uma mão clara de João Neves na área e nem o VAR chamou ele para rever. O Bayern saiu revoltado e o histórico dele nessa Copa também levanta perguntas. Vou te mostrar 2 detalhes que ninguém tá comentando. Na fase de grupos, Pinheiro apitou Suíça 4-1 Bósnia. Deu vermelho direto pro zagueiro bósnio, ou seja, ele já tem intimidade com o estilo de jogo suíço. Já com a Argentina, nunca apitou. Essa quarta de final é a estreia dele com a seleção albiceleste, justamente no jogo mais importante da carreira dele até agora. Some isso ao fato de que a Argentina já vem sendo acusada de favorecimento em quase todos os jogos dessa Copa. Só que vale lembrar, a própria expectativa era que a FIFA escolhesse um árbitro neutro longe da Europa e América do Sul, e escalou um europeu mesmo assim. Pode ser só falta de opções, ou pode ser folha corrida. Você acha que Pinheiro vai facilitar para a Argentina hoje? Ou isso é só teoria da conspiração? Comenta. Um campeão do mundo disse esta semana que a seleção portuguesa traiu Cristiano Ronaldo no Mundial 2026. E os números parecem dar-lhe razão. Yuri Djorkaeff, campeão do mundo por França em 98, foi direto. Ele foi boicotado pela própria equipa. Repara nisto. Neste vídeo, vou mostrar-te 3 coisas. O que Djorkaeff disse exatamente, os números que provam ou desmentem a acusação e o que isto significa para o futuro de CR7 na seleção com Jorge Jesus a chegar. Fica até ao fim. O último ponto muda tudo. Djorkaeff foi claro. Se levas Cristiano Ronaldo, a equipa tem de jogar para Cristiano Ronaldo. E isso não aconteceu. Não o assistiram. Não o colocaram nas melhores condições. E não ficou por aí. Apontou o dedo a Vitinha e Bruno Fernandes, dizendo que a equipa transferia sempre a responsabilidade para o capitão, em vez de assumirem eles próprios o jogo. VO. E aqui está o mais interessante. Cristiano marcou 3 golos nesta prova, aos 41 anos. A sua 6ª participação num Mundial. Portugal, mesmo assim, caiu nos oitavos, eliminado pela Espanha por 1-0, depois de terminar em 2º lugar. A pergunta não é se CR7 rendeu, é se a equipa foi construída à volta dele. E há um detalhe estranho. Depois do jogo, CR7 nem ficou em Portugal. Apanhou logo um jato privado. Coincidência ou mensagem? E é aqui que entra a verdadeira reviravolta. Jorge Jesus vai ser o novo selecionador de Portugal. O mesmo treinador que foi campeão com CR7 no Al Nassr, na Arábia Saudita. Ou seja, o homem que sabe exatamente como fazer uma equipa jogar. Ronaldo está prestes a assumir a seleção. Cristiano já disse que não vai decidir o tour com a cabeça, mas com Jorge Jesus no comando. Será que ainda vemos CR7 de Portugal no próximo torneio? Achas que Djorkaeff tem razão? Ou é só desculpa para tapar um mundial fraco de Portugal? Deixa nos comentários e subscreve para o próximo vídeo, onde analise se Jorge Jesus consegue mesmo convencer CR7 a continuar.
Kevin De Bruyne disse: "Deixem-me descansar." E pode ter sido a frase que fechou uma carreira inteira de seleção. A Bélgica perdeu 2-1 com a Espanha nos quartos de final. De Bruyne, aos 34 anos, nem sequer foi titular. Entrou, tentou e saiu de campo pela última vez numa Copa do Mundo. Ele faz parte da chamada geração de ouro belga, ao lado de Lukaku e Courtois. Uma geração recheada de talento que nunca ganhou um mundial. Chegaram a um terceiro lugar em 2010, nunca mais passaram. Por isso é que "deixe-me descansar" pesa, não é só cansaço, é a frase de um jogador de 34 anos que sabe, no fundo, que a janela fechou. A Bélgica agora vai ter de reconstruir, hein? A pergunta é: alguém vai vir substituir a geração sem De Bruyne e a mais disso? Esse menino jogava emprestado no próprio time que já foi dele. Hoje, ele é um dos nomes mais cobiçados da Premier League. Ele se formou no Sporting sob o Ruben Amorim, foi vendido para o Chelsea e voltou emprestado para o próprio Sporting. Mas o que aconteceu depois é que ninguém fala. São 3 detalhes. E o último explica por que ele hoje vale muito mais do que quando saiu. Primeiro, ele ficou machucado boa parte da temporada. Segundo, mesmo assim, terminou o ano com números melhores que no anterior. Terceiro, e esse é o pulo do gato: o Chelsea nunca perdeu o controle dele. Enquanto todo mundo achava que ele tinha saído, o clube só esperava o momento certo para puxar de volta. Resultado: o menino que foi emprestado de volta para casa hoje é peça de um dos elencos mais valiosos da Europa. Isso não foi sorte, foi estratégia de clube grande. Segue aí, que amanhã eu mostro outro caso assim, ainda mais louco. Ele foi campeão do mundo aos 19 anos, depois de ver a própria família passar fome. Nascido em Taguatinga, no Distrito Federal, numa família muito humilde, começou a jogar bola aos 4 anos. E como não tinham dinheiro para levá-lo a peneiras, o pai gravava os gols dele e postava no YouTube para tentar chamar a atenção dos clubes. Aos 11 anos, entrou na base do Palmeiras. O clube chegou a ajudar a estruturar a vida da família. A partir daí, 165 gols em 169 jogos nas categorias de base. Um número absurdo para qualquer idade. Estreou no time principal aos 16 anos e virou o mais jovem da história do Palmeiras a marcar gol e a ser campeão brasileiro. Foi bicampeão ainda adolescente. Em 2024, aos 18 anos, foi para o Real Madrid. Negociação fechada 2 anos antes, quando ele tinha só 16. Estreou marcando gol na primeira partida oficial no Santiago Bernabéu. Passou por uma lesão séria, foi emprestado ao Lyon em 2026. Gol decisivo no amistoso contra o Egito. O mais jovem desde Pelé a marcar naquele contexto pela seleção principal. Do garoto que o pai filmava para tentar uma chance ao titular da seleção numa Copa do Mundo. A mãe do Hakimi limpava casas em Madrid. O que ele fez depois do primeiro salário mudou tudo. Isso não é história inventada. Ele mesmo contou numa entrevista. Vou te contar 3 coisas: de onde ele veio, o que ninguém sabia sobre a família dele e o gesto que ele fez que emocionou o Marrocos inteiro. Hakimi nasceu em Madrid, mas os pais são marroquinos. O pai vendia coisas na rua. A mãe limpava casas de outras famílias para pagar as contas. Aos 8 anos, ele entrou na base do Real Madrid. Enquanto treinava todos os dias, a mãe continuava limpando casas. Ninguém sabia que aquele menino ia ser titular do Real Madrid, do Inter, do PSG. Assim que começou a ganhar dinheiro de verdade, ele comprou uma casa nova para os pais e disse: "Minha mãe limpava casas para eu ter uma bola. Agora é ela quem escolhe onde quer morar." De um bairro humilde em Madrid a um dos laterais mais bem pagos do mundo. Segue para a próxima história, a de um jogador que quase desistiu aos 25 anos e virou campeão inglês. Lewandowski acabou de dizer adeus à Europa. E ninguém esperava isso. Há 6 dias, o clube dele foi oficialmente anunciado. E não é nenhum gigante europeu. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que a Europa perdeu Lewandowski de vez, o motivo real por trás dessa escolha e o adversário inesperado que ele vai enfrentar daqui a poucos dias. Fica até o fim, porque o último ponto envolve o Messi. Depois de 4 temporadas no Barcelona, onde ganhou 3 títulos de La Liga, o contrato de Lewandowski terminou. Aos 37 anos e sem propostas de peso na Europa, o camisa 9 mais decisivo da sua geração ficou livre no mercado. Só para você ter uma ideia, tamanho, são mais de 700 gols entre clubes e seleção. Estamos a falar de um dos maiores artilheiros da história do futebol. E é aqui que a maioria pensava que a história ia acabar. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de aceitar propostas da Arábia Saudita ou esperar por um clube europeu de topo, Lewandowski escolheu recomeçar do zero na MLS com o Chicago Fire. Todo mundo achava que ele ia pendurar as chuteiras ou aceitar dinheiro fácil no golfe. Ele fez o oposto. Escolheu competir
outras. E o mais interessante, o negócio vinha a ser preparado há mais de um ano, desde janeiro de 2025. O treinador do Chicago disse que foram persistentes até fecharem o acordo. Mas a parte que ninguém está a falar é esta. A estreia dele já tem data marcada. E o primeiro adversário é uma cara conhecida. Lewandowski estreia-se a 16 de julho contra o Vancouver Whitecaps. Mas o verdadeiro capítulo está guardado para 22 de julho, dia em que pode reencontrar em campo ninguém menos que Lionel Messi, agora no Inter Miami, dois dos maiores da história, na mesma liga, a competir pelo mesmo troféu. Quem é que via isto a acontecer há um ano? Lewandowski disse adeus à Europa. Talvez esteja prestes a começar o capítulo mais inesperado da carreira. Isto é o fim de uma lenda, ou o início de um novo Messi vs Lewandowski. Comente aqui embaixo. Esse menino jogava emprestado no próprio time que já foi dele. Hoje, ele é um dos nomes mais cobiçados da Premier League. Ele se formou no Sporting sob o Rubem Amorim, foi vendido para o Chelsea e voltou emprestado para o próprio Sporting. Mas o que aconteceu depois é que ninguém fala. São 3 detalhes. E o último explica por que ele hoje vale muito mais do que quando sai. Primeiro, ele ficou machucado boa parte da temporada. Segundo, mesmo assim, terminou o ano com números melhores que no anterior. Terceiro, e esse é o pulo do gato, o Chelsea nunca perdeu o controle dele. Enquanto todo mundo achava que ele tinha saído, o clube só esperava o momento certo para puxar de volta. Resultado, o menino que foi emprestado de volta para casa, hoje é peça de um dos elencos mais valiosos da Europa. Isso não foi sorte, foi estratégia de clube grande. Segue aí, que amanhã eu mostro outro caso assim, ainda mais louco. Isto pode ter sido a última vez que vemos Cristiano Ronaldo num Mundial. Aos 90 minutos, um golo da Espanha. E acabou, de vez, a história de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Mas o que até ninguém está a falar é do que aconteceu antes do jogo e do que uma companhia aérea fez depois. Fica até ao fim. Um dia antes, perguntaram-lhe se seria o seu último Mundial. A resposta? Vou terminar quando eu quiser, não quando vocês quiserem. Irritado, na defensiva, como quem já sabia o que vinha aí. Minutos depois da eliminação, a Ryanair publicou isso. Messi, 7 gols. Mbappé, 7 gols. Haaland, 7 land goal, CR77, uma piueada com o número da camisola, e viralizou mais rápido que o próprio jogo. Ronaldo sai da competição mais importante do futebol sem nunca ter erguido a taça. Messi teve o dele em 2022. A pergunta que fica, isto muda alguma coisa no legado dele? Ou o resto da carreira já disse tudo? Diga-nos nos comentários. Acabou mesmo? Ou ainda vai voltar a vestir a camisola de Portugal? Toda a gente conhece o Ronaldo dos recordes, mas ninguém fala do menino que chorava ao telefone, pedindo à mãe para voltar para casa. Tinha 12 anos, estava sozinho em Lisboa, longe da Madeira, longe de tudo o que conhecia. Hoje vou te contar a história completa da infância difícil na Madeira. Há um problema no coração que quase acabou tudo antes de começar, até ao momento em que ele chorou em campo. E mesmo assim, liderou Portugal a ser campeão da Europa. Cristiano Ronaldo dos Santos. Aveiro nasceu a 5 de fevereiro de 1985, no Funchal, na Madeira. A caçula de 4 irmãos, numa família que vivia com muitas dificuldades financeiras. O pai, Diniz Aveiro, trabalhava como equipara no Andorinha, um pequeno clube local. Cuidava dos equipamentos e do material da equipe. Era um homem que lutava contra o alcoolismo, algo que marcou profundamente a infância de Cristiano. Desde muito cedo, ficou claro que aquele miúdo tinha algo diferente. Jogava constantemente na rua, no clube do pai, em qualquer sítio onde houvesse uma bola. Era tão bom que, segundo contam, outros pais chegaram a reclamar. Diziam que ele humilhava os filhos deles no jogo. Aos 12 anos, foi contratado pelo Sporting Clube de Portugal. Parecia um sonho, mas para realizá-lo, teve de deixar para trás tudo o que conhecia. Saiu da Madeira sozinho, foi viver para uma residência em Lisboa, longe da mãe, do pai, dos irmãos. Com apenas 12 anos, ligava para casa a chorar, implorando a mãe, Dolores, para o deixar voltar. Ele ficou. E essa decisão de ficar, mesmo com saudades, mesmo com medo, foi só o primeiro de muitos sacrifícios, porque o que vinha a seguir era ainda mais assustador e quase acabou com tudo antes de sequer começar. O Real Madrid pediu 250 milhões por Vinícius Júnior, e o motivo não é o que você imagina. Isso seria o valor mais caro da história do futebol. Mais que Mbappé, mais que Neymar. Mas calma, vou te mostrar os 2 motivos que ninguém tá contando. E o detalhe final que muda tudo. Motivo 1, a renovação travou. O clube ofereceu um valor, o staff do jogador pediu outro e as conversas esfriaram nos bastidores. Motivo 2, o Real Madrid já tá de olho em outro nome pro ataque. E isso muda a prioridade dentro do vestiário. Mas aqui tá o pulo do gato. O valor de 250 milhões não é para vender fácil, é para espantar propostas. Se alguém pagar isso, o clube libera. Se não pagar, ele fica. Ou seja, só sai se alguém quebrar o banco. E só existem 2 clubes no mundo que podem pagar isso. Comenta aqui qual você acha que é.
A Alemanha, tetracampeã mundial, acabou de ser eliminada por uma seleção que nunca tinha passado disso na história. 4-3 nos pênaltis. E o herói não foi quem você imagina. Eu vou te mostrar os 3 momentos que explicam essa eliminação. E o último é o que ninguém tá comentando. A Alemanha pressionou o jogo inteiro. Empatou já na segunda parte com um cabeceio do Havertz. Parecia que ia buscar a virada. Ainda teve um golo anulado na prorrogação. Ou seja, a Alemanha quase venceu de forma limpa. E mesmo assim, não conseguiu. Nos pênaltis, o goleiro Orlando Gil fez uma defesa decisiva. E foi o suficiente. José Canali bateu o pênalti que fechou 4-3. E a Alemanha, com toda a história que tem, foi pra casa. Isso é o Mundial. Gigantes caem e ninguém tá safe. A pergunta que fica é: o Paraguai consegue continuar surpreendendo? Ou essa foi a vitória de uma vida? Um dos jogadores mais rápidos do mundo nasceu dentro de um campo de refugiados, fugindo de uma guerra. E você é fã dele. Seu nome é Alphonso Davies. Nasceu em 2000 no campo de Buduburam, em Gana. Os pais dele fugiram da Guerra Civil da Libéria, um conflito que matou 250 mil pessoas. Ele passou os primeiros anos da vida com seguida de uma ruptura de confiança com o seu agente. Mas não foi só isso. Vieram problemas familiares e lesões físicas. Ele próprio diz que foi 1 ano e meio a levar golpe atrás de golpe. E chegou a um ponto que ele mesmo admite ter sido o seu limite. Foi aí que percebeu que precisava de ajuda. Mas o que o salvou, ninguém esperava, foi a terapia e o apoio da família. Hoje é titular no Tottenham e tem um novo objetivo: o Mundial 2026. Se estás a passar por algo parecido, isto é o sinal. Fala com alguém. Aos 18 anos, ele já pode ser o jogador mais novo da história a ganhar a bola de ouro. E o mais louco, os números dele nem são o motivo real. 24 gols, 18 assistências, título de Euro com 16 anos, mais jovem a marcar pela Espanha e pelo Barcelona. Isso todo mundo já sabe, mas tem 3 coisas na trajetória dele que ninguém comenta. E é exatamente isso que separa crânio de lenda. A terceira é a que ninguém vê vir. Ele estreou pelo Barça com 15 anos. Enquanto a maioria dos garotos ainda tá decidindo o curso, ele já jogava classe. Isso não aparece na ficha técnica, mas é o que constrói frieza pro palco grande. Ele chega no auge físico exatamente quando o ciclo de Messi, Cristiano e Neymar tá fechando. Não tem mais ninguém disputando o trono. É a vaga mais aberta que o futebol teve em 15 anos. E o detalhe, ele já foi eleito melhor jovem da Euro 2024. Só que o prêmio de melhor jovem, historicamente, tem um problema. A maioria nunca chega no topo absoluto depois. E Yamal é a exceção que já quebrou essa regra antes dos 19. Se ele confirmar isso na Copa de 2026, não vai ser só mais um crânio. Vai ser o cara que vira a página da geração toda. Comenta aqui, você acha que ele chega no nível de Messi ou é hype cedo demais? Todos duvidaram dele, mas ele calou o mundo inteiro. O seu nome é Josimar Évora Dias. Nasceu em São Vicente, Cabo Verde. Cresceu sem os pais por perto. O pai estava ao serviço militar e a mãe trabalhava para sustentar a família. Foi criado pelos avós. Em criança, jogava na rua contra rapazes mais velhos e mais fortes e levava muita pancada. Quando não conseguia responder, voltava para casa irritado e ia fazer queixinhas aos avós. Os outros rapazes começaram a gozar com ele por isso, e foi assim que nasceu o nome Vozinha. No primeiro jogo de sempre de Cabo Verde, num campeonato do mundo, o adversário era a Espanha, campeã da Europa. Ninguém acreditava nos Tubarões Azuis. Vozinha fez 7 defesas impossíveis. Manteve a baliza a 0. Cabo Verde empatou 0-0 e escreveu história. No fim do jogo, caiu em lágrimas junto à baliza. Quando lhe perguntaram por quê, respondeu: "Chorei porque cresci com os meus avós. E eles não puderam estar aqui. A minha mãe também não pôde vir, devido a um problema com o visto. Antes do jogo, tinha 40 mil seguidores no Instagram. Depois, mais de 9 milhões. Numa única noite. Nunca é tarde demais para viver o teu momento." Vozinha esperou 40 anos pelo dele. E quando chegou, não desperdiçou. Segue para mais histórias incríveis do futebol. Neymar rasgou a panturrilha na véspera da convocação e mesmo assim veio a Copa. O que pouca gente sabe é que a primeira vez que Neymar jogou contra a Escócia foi em 2011. Ele tinha 19 anos, marcou 2 gols e encantou os britânicos que nem sabiam ainda quem ele era. 15 anos depois, a Escócia acabou sendo o palco do seu regresso à Copa do Mundo. Não marcou, mas entrou. E com 34 anos, 8 lesões em Copas e uma panturrilha rasgada há menos de um mês, isso já diz mais do que qualquer gol conseguiria dizer. Há jogadores que não precisam de gol para fazer história. Ele disse que essa é a última Copa, e talvez seja mesmo. Mas o que ninguém pode tirar dele é isto. Numa carreira marcada por lesões, polêmicas e momentos em que o mundo duvidou, Neymar chegou ao seu 4º Mundial com 34 anos e uma panturrilha remendada. Olhou para a Escócia, a mesma seleção que o viu nascer para o mundo em 2011, e disse que ainda não tinha acabado. 8 gols em Copas do Mundo, um feito que só Pelé e Ronaldo Fenômeno tinham conseguido antes dele. E a sensação de que, independentemente
independentemente do que aconteça a seguir, estamos a assistir ao fim de algo que nunca mais vamos ver igual. Obrigado, Ney. CR7 é arrogante? Ou apenas extremamente confiante? Porque hoje vou dizer o que ninguém tem coragem de dizer. Toda a gente viu o Catar, a substituição, a cara fechada, a porta batida. O mundo inteiro chamou-lhe arrogante. E honestamente, entendo por quê. Mas antes de julgares, responde-me a isto. Quando foi a última vez que sacrificaste tudo, e mesmo assim te compararam sempre a outro? Porque é isso que acontece com Ronaldo há 20 anos. Sempre o Messi, sempre o Messi, sempre o Messi. E mesmo assim, em 2018, aos 33 anos, foi ele que carregou Portugal às costas com um hat-trick contra a Espanha, sozinho, com o mundo a duvidar. E a entrevista a Piers Morgan destruiu o Manchester United em direto. Muitos chamaram-lhe ingrato. Mas ninguém fala de como foi humilhado pelo treinador, de como os donos prometeram reforços e não cumpriram, de como foi para o banco, como se já não servisse. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Ele só fez à frente do mundo inteiro. E depois ao lado que ninguém mostra. Pagou o tratamento de cancro do filho de um adepto, sem contar a ninguém. Doou milhões ao Hospital da Madeira e recusou que levasse o seu nome. Nunca fez uma tatuagem para poder doar sangue com mais frequência. Mas é mais fácil falar do Siu. Então diz-me, um homem que chora quando perde, que fica no relvado com a perna partida a motivar os colegas, que doa em silêncio, é arrogante? Ou é simplesmente o único que não pede desculpa por ser o melhor? Comenta embaixo. E se és do Messi, comenta também. Quero ver o debate. Estes são os 5 jogadores que mais decepcionaram na Copa de 2026. E o primeiro lugar vai dar o que falar. Em quinto lugar, Phil Foden. Depois de temporadas brilhantes no clube, a expectativa era que ele finalmente assumisse o protagonismo pela Inglaterra. Mas mais uma vez, faltou impacto nos momentos decisivos. Teve lampejos de qualidade, mas ficou longe de ser o craque que muitos esperavam. Em quarto lugar, Darwin Núñez. Entrou no torneio como uma das grandes esperanças do Uruguai. Mas a falta de eficácia voltou a aparecer. Criou oportunidades, lutou bastante, mas desperdiçou chances que poderiam mudar o destino da sua seleção. Na terceira posição, Rafael Leão. Talento nunca foi o problema. O problema foi transformar esse talento em atuações decisivas. Em vários momentos pareceu desligado do jogo e não conseguiu assumir o papel de estrela que Portugal precisava. Em segundo lugar, Vinícius Júnior, considerado um dos melhores jogadores do mundo, chegou à Copa com enorme pressão para liderar o Brasil. Apesar de alguns bons momentos, não conseguiu dominar os grandes jogos, nem carregar a seleção quando ela mais precisou. E em primeiro lugar, Kylian Mbappé. Sim, Mbappé. Quando você é visto como o melhor jogador do planeta, a régua é diferente. A expectativa era de uma Copa histórica, mas ele ficou abaixo do que se esperava nos jogos mais importantes. Não foi mal, mas para alguém do seu nível, simplesmente não foi suficiente. E para você, quem foi a maior decepção da Copa de 2026? Cabo Verde vai eliminar a Argentina. E eu vou te provar que é possível. Cabo Verde é a segunda menor nação da história a chegar a um Mundial. E chegou aos oitavos de final invicta. E agora vou te mostrar 3 razões por que a Argentina vai cair aqui. O primeiro motivo é pelo guarda-redes, chamado Vozinha, que contra a Espanha, campeã da Europa, fez 7 defesas e não sofreu um único gol. Se parou a Espanha, por que não para a Argentina? O segundo motivo é que contra o Uruguai é o mais convincente, pois Cabo Verde tem 525 mil habitantes. A Argentina tem 46 milhões. Em jogo de futebol, isso não conta. O que conta é quem quer mais. E os tubarões azuis já provaram que querem muito. Mas e você? Acha que Cabo Verde consegue o impossível? Comenta Cabo Verde se acredita. Ou Argentina se achas que a Argentina passa por cima. Se eu te dissesse que Portugal empatou frente à Colômbia por este motivo, você não acreditaria. Na verdade, Portugal já estava matematicamente apurado para os 16avos de final. Já tinham os pontos necessários. Este jogo não valia nada para eles, mas valia tudo para a Colômbia. Agora pensa comigo, se Portugal ganhasse este jogo, podia cair numa chave muito mais complicada nos 16avos, com equipas como Brasil, França ou Argentina à espera. Então, o Martinez fez as contas e decidiu poupar energia. CR7 em campo, mas sem pressão, sem urgência. Os melhores jogadores a meio gás. Parecia um treino de quarta-feira. Vê as estatísticas do jogo. Portugal teve a bola, mas nunca criou perigo real. 0 remates, a baliza de qualidade. 0 intensidade. A Colômbia ganhou. Mas será que Portugal deixou ganhar? Porque a equipa que vimos esta noite não é a mesma que goleou na fase de grupos. Então diz-me, foi estratégia brilhante do Martinez? Ou Portugal está mesmo fraco? Comenta aqui embaixo, porque isto vai gerar discussão.
Essas 3 coisas vão virar padrão no futebol nos próximos anos. E a terceira coisa é a mais surpreendente. A primeira coisa que vai virar padrão no futebol é a Lei Prestiani. Após a confusão no jogo Benfica versus Real Madrid, onde Prestiani tapou a boca com a camisola para proferir insulto para Vinícius Júnior, foi aprovada. A lei que se qualquer jogador tapar a boca para proferir insultos dentro de campo, poderá receber vermelho direto. Lei necessária. E já adianto que a terceira lei é bem mais polêmica que esta. Mas a segunda lei é que a partir do jogo de Fiorentina versus Inter, o árbitro assistente não assinalou a saída da bola e, pela regra, o VAR não podia intervir. O canto muito contestado originou um autogolo da Fiorentina, que abriu o marcador, e o Inter acabou por vencer 2-1. E a partir daí, o VAR passou a poder rever cantos claramente mal assinalados, uma situação que antes estava completamente fora do seu alcance. Mas a terceira lei é um pouco polêmica, pois foi a partir da reunião da IFAB que a lei mais polêmica foi acordada. Esta lei consiste em, a partir do momento em que o quarto árbitro levanta a placa de substituição, o jogador que é substituído tem 10 segundos para abandonar o campo pelo ponto mais próximo da linha. Os últimos 5 segundos são contados visualmente pelo árbitro, com a mão levantada, para que toda a gente veja. E se o jogador que sai demorar mais que 10 segundos, o substituto tem de esperar 1 minuto para entrar. Isto tudo para otimizar as partidas e deixá-las o mais fluídas possível. E você concorda com esta lei que já custou 1 golo no Mundial? Imagina isso na tua pelada de domingo, você jogaria? Portugal não pode perder frente à Colômbia. E aqui estão os motivos. E o terceiro motivo vai deixá-lo muito preocupado se Portugal perder. O primeiro motivo para Portugal ter de ganhar é pelo facto de estar em segundo lugar, com 4 pontos. Se perder, permanecerá no segundo lugar, com 4 pontos. E assim, nos oitavos, teria de jogar contra a Inglaterra e nos quartos de final contra a França. Algo nada fácil, visto que ambas são vencedores de seus grupos. O segundo motivo é que mesmo se Portugal empatar frente à Colômbia, deixa Portugal em segundo, já que Colômbia tem 6 pontos e Portugal tem 4 pontos. E assim mesmo, Portugal iria enfrentar 2 das melhores seleções do Mundial, o terceiro. E não menos importante, na verdade, o mais preocupante é que se Portugal perder frente à Colômbia e o Congo vencesse ao Uzbequistão com mais de 5 golos marcados, Portugal desceria do segundo para terceiro lugar, o que fazeria Portugal não se classificar para os 16avos de final. Mas e aí? Em casa, você está torcendo para Portugal ganhar a Colômbia ou para o Brasil ser hexa? Esquece os favoritos por um segundo. Essas são as seleções que vêm para bagunçar tudo na Copa de 2026, o Japão. Em 2022 venceram Alemanha e Espanha na fase de grupo, 2 campeões do mundo, na mesma Copa. Agora chega ainda mais forte, com jogadores espalhados pelas melhores ligas da Europa. Mas a norte da África temos Marrocos, semifinalistas em 2022, eliminaram Espanha e Portugal. Chegam em 2026 mais experientes e com fome de história e de vencer. Apesar de pouco aparecer, Noruega esteve fora da Copa desde 1998. Voltam este ano com Erling Haaland, que marcou 16 golos em 8 jogos nas eliminatórias. Um jogador deste nível pode decidir uma Copa sozinho. Na América do Sul temos o Equador, segundo colocado nas eliminatórias sul-americanas, venceram a Argentina na última rodada. Tem Moisés Caicedo no Chelsea, Pacho bicampeão da Champions com o PSG, geração a crescer no momento. Outra seleção africana é o Senegal, com atletas acostumados ao futebol europeu, intensidade física brutal, e uma seleção que já derrubou a França campeã do mundo. Além disso, sabem o que é fazer uma zebra histórica. Mas uma dessas seleções vai fazer a maior zebra de 2026. Você já sabe qual é? Comenta aqui. Manda esse vídeo pro seu amigo que só aposta nos favoritos. Isso é exatamente porque o Brasil nunca vai ser hexa. E os números provam. 4 jogadores cortados antes de a Copa começar. Militão, Rodrigo, Estevão, Wesley. Ancelotti chegou ao jogo com uma defesa que nunca tinha jogado junta. Ibanez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Estreia coletiva na Copa do Mundo. Primeiro jogo. Adversário, Marrocos. Brasil era favorito. Resultado, Marrocos dominou o primeiro tempo. Brasil teve uma finalização no alvo. Empatou 1-1. Ibanez tomou amarelo e saiu ao intervalo. Pode nem jogar contra o Haiti. Ancelotti escalou 13 jogos na seleção, com 13 escalações diferentes. Paquetá jogou numa posição que o próprio Ancelotti disse que não ia usá-lo. No final do jogo, o Ancelotti disse: temos que melhorar, sem apontar nenhum ponto específico. 0, e não era a primeira vez. Este jogo foi quase uma cópia da sua estreia há um ano. Dominados pelo Equador, empataram por jogada individual. Um treinador sem ideia fixa, um time sem defesa definida. Uma Copa. Isso é exatamente porque o Brasil nunca vai ser hexa. Comenta, em que fase o Brasil vai cair? Para de achar que o Brasil vai passar fácil. O Japão já os humilhou uma vez e hoje tem razão para fazer de novo. Em 2025, o Brasil estava ganhando por 2-0 contra o Japão e perdeu 3-2. Foi a primeira derrota da história do Brasil para o Japão. Nunca tinha acontecido. A situação foi tão vergonhosa que Ancelotti cortou toda a linha defensiva que jogou naquele jogo. Nenhum deles foi convocado para a Copa. O próprio treinador admitiu que foi uma vergonha. E na fase de grupos desta Copa, o Brasil empatou com Marrocos. Não convenceu ninguém
ninguém. Enquanto isso, o Japão passou invicto no grupo deles, sem perder um único jogo. As probabilidades dizem que o Brasil tem 56% de hipóteses de ganhar, mais de metade. Mas é isso para um pentacampeão mundial contra o Japão? Se o Japão fizer isso de novo hoje, vai ser o maior escândalo da Copa. E você acha que o Brasil passa ou fica pelos 16avos? Estas são as seleções que eu acho que vão terminar em primeiro lugar em cada grupo da Copa 2026. E algumas escolhas vão dar polêmica. No grupo A, vou de México. No grupo B, Suíça. No grupo C, Brasil, sem discussão. No grupo D, Estados Unidos. No grupo E, Alemanha. No grupo F, Holanda. No grupo G, Bélgica. No grupo H, Espanha. Mas o Uruguai pode estragar tudo. No grupo I, França. Talvez o grupo mais difícil da Copa. No grupo J, Argentina. No grupo K, Portugal. Sim, à frente da Colômbia. E no grupo L, Inglaterra. Agora guarda este vídeo. Quando a fase de grupos acabar, voltamos aqui para ver quantas eu acertei. Qual destas previsões vai envelhecer pior? Todo mundo acha que Messi é o maior da história, mas ninguém fala o que realmente aconteceu nesse jogo. Messi marcou 3 gols contra a Argélia. Impressionante. Mas espera, a Argélia é a 36ª do ranking. Haaland também fez 2 gols. Contra quem? Contra o Iraque. Fácil assim. Então a pergunta é, Messi está dominando a Copa? Ou os adversários são fracos demais? Mas aí vem o recorde. 16 gols em Copas. Igualou Klose. Ou Messi está quebrando recordes de uma era que não existe mais? Eu vou deixar vocês decidirem. Mas sei que a metade de vocês já tá com raiva agora. Olha, 38 anos, 6ª Copa. Hat-trick. Seja lá o que você pense sobre os adversários. Nenhum jogador da história fez isso. 0. Nenhum. Mas se ele bater o recorde de Klose contra um time forte, aí sim, a conversa muda. E se não bater, talvez o GOAT seja mesmo outro. Messi é o maior das Copas. Ou CR7 teria feito mais com a mesma equipe. Comenta aqui. GOAT. Se você é Messi, melhor se você é CR7. Vamos ver qual lado ganha. A namorada do João Neves acabou de destruir o Cristiano Ronaldo na internet. E a Georgina respondeu. João Neves, 2 anos, 2 Champions, um dos pilares de Portugal na Copa do Mundo. O garoto virou um dos melhores meias da Europa com menos de 22 anos. Mas aí, ele deu uma entrevista depois do jogo, elogiou o Cristiano, falou que ele é importante como qualquer outro jogador da seleção. E a internet fez o que a internet sabe fazer melhor. Pegaram um clipe de 5 segundos, cortaram o contexto fora, e espalharam como se o João tivesse chamado o CR7 de medíocre. Isso tudo logo depois do maior rival do Cristiano ter feito hat-trick na Copa. O timing não podia ser pior. Os fãs do Papai Cris enlouqueceram. Foram no perfil da namorada do João, encher o saco. Ela respondeu mandando o Cristiano se aposentar. A Georgina viu, entrou na brincadeira e zoou toda a base de Portugal por não valorizar o marido. É muita coisa. É caótico. É exatamente o tipo de história que explode na internet. Só que nada disso aconteceu. Essa história toda é completamente fabricada. O comentário da namorada do João não existe. A Georgina não postou nada. E o próprio Cristiano mostrou na Copa, com uma legenda simples numa foto, que tá tudo bem entre eles. Mas eu precisava que você chegasse até aqui para entender uma coisa. Você acabou de ser enganado da mesma forma que milhares de pessoas são todo dia na internet. Com uma manchete chamativa, um clipe fora de contexto e uma sequência de eventos que faz sentido demais para questionar. É assim que fake news funciona. Não com mentiras absurdas, mas com meias verdades arrumadas na ordem certa. Por que é que os jogos do Mundial estão a parar durante alguns minutos? Durante vários jogos do Mundial de 2026, os árbitros fizeram pausas de hidratação devido às temperaturas elevadas. O objetivo é permitir que os jogadores bebam água e reduzam o risco de problemas relacionados com o calor. Estas pausas estão previstas nas recomendações da FIFA quando as condições meteorológicas representam um risco para a saúde dos atletas. Apesar disso, alguns adeptos dizem que as interrupções quebram o ritmo do jogo, enquanto outros consideram que a saúde dos jogadores deve estar sempre em primeiro lugar. E tu, achas que estas pausas são necessárias? Se eu te dissesse que Portugal empatou frente à Colômbia por este motivo, você não acreditaria. Na verdade, Portugal já estava matematicamente apurado para os 16avos de final. Já tinham os pontos necessários. Este jogo não valia nada para eles, mas valia tudo para a Colômbia. Agora pensa comigo, se Portugal ganhasse este jogo, podia cair numa chave muito mais complicada nos 16avos, com equipas como Brasil, França ou Argentina à espera. Então, o Martinez fez as contas e decidiu poupar energia. CR7 em campo, mas sem pressão, sem urgência. Os melhores jogadores a meio gás. Parecia um treino de quarta-feira. Vê as estatísticas do jogo. Portugal teve a bola, mas nunca criou perigo real. 0 remates, a baliza de qualidade. 0 intensidade. A Colômbia ganhou. Mas será que Portugal deixou ganhar? Porque a equipa que vimos esta noite não é a mesma que goleou na fase de grupos. Então diz-me, foi estratégia brilhante do Martinez? Ou Portugal está mesmo fraco? Comenta aqui embaixo, porque isto vai gerar discussão.
Esse goleiro fez o que Alisson, Courtois e Ederson nunca conseguiram na Copa do Mundo. Cabo Verde, um país de 500 mil de pessoas no meio do Atlântico, sem estrutura, sem academia de elite, sem holofote. E foi exatamente esse cara que entrou numa Copa do Mundo e virou o jogo na cabeça de todo mundo. Minuto 34. Chute a queima-roupa. Pozinha explodiu para o canto e parou o impossível. Minuto 67. Cabeçada na trave, rebote, chute de volta. E ele voou de novo. Física disse não. Pozinha não ligou. 3 defesas que pararam o tempo colocaram Cabo Verde no mapa do futebol mundial. E é por isso que Alisson, Courtois e Ederson nunca fizeram o que esse goleiro fez. Pozinha não jogou uma Copa. Ele desafiou as leis da física nela.